que está em jogo, quer dizer, a gente tem uma questão mais ampla, né, sobre livre comércio, que já vem sendo costurada, que já, na verdade, já deveria ter sido já acertado, né, porque já faz mais de 2 décadas, e basicamente é a ideia de você ter livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E o que está acontecendo hoje, especificamente, passado tanto tempo? Basicamente, você tem alguns setores na Europa que têm, enfim, receio em relação à entrada de determinados segmentos, né, de produtos, principalmente no caso de agropecuária, né, e setores agrícolas do Brasil, e, enfim, tentam se proteger para questões relacionadas à concorrência. E o que tem acontecido, né? Se a gente for pensar, isso inclusive se relaciona com a questão anterior que a gente comentou, né? Parece um pouco complexo entender as notícias, mas basicamente a gente está passando por uma seguinte situação do ponto de vista internacional, né? É que nos últimos anos, a gente, enfim, nas últimas décadas, a gente caminhou para a ideia do multilateralismo e de livre comércio. Então, ou seja, a gente acreditava, né, isso é uma coisa muito forte, foi uma coisa forte nos anos 90, no início dos anos 2000, na ideia da globalização, na ideia de que os países fariam, enfim, negociações econômicas, políticas entre si. E o que acontece? A gente tem uma mudança no capitalismo global pós-crise de 2008, e aí a gente passa a ver que países começam a construir muros, adotar medidas protecionistas, e é basicamente o que a Europa está fazendo agora, impedir a entrada de imigrantes. Então, ainda que a gente possa ver, né, notícias que pareçam desconectadas, né, ou que fora de contexto, a gente não entende, mas o que está em jogo basicamente é que hoje, principalmente a Europa tem feito isso, tem tentado se isolar e se proteger. E, de uma certa maneira, isso significa romper com acordos anteriores ou perspectivas anteriores, tanto de livre comércio, quanto de circulação de pessoas, quanto de questões geopolíticas, né, de decisões políticas relevantes. Então, ou seja, basicamente disso que se trata. Resumindo, cada país, e a gente está falando agora no caso especificamente da Europa, está tentando, digamos, cercar o seu território e impedir que sua economia fique enfraquecida em relação a produtos de exportação vindos de outros países. É basicamente isso.